Quando Deus fere completamente a nossa lógica, como é que nós reagimos a isso? Muitas vezes Deus nos coloca em situações e circunstâncias que nós pensamos que Ele vai agir de determinada maneira e aí de repente Deus vem por outro lado e faz de um jeito totalmente diferente da nossa lógica, daquilo que nós pensamos, planejamos ou idealizamos em nossa mente. E isso também aconteceu com Naamã na Bíblia. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, e lá em 2 Reis 5, do versículo 1 até o 19, você pode conferir essa história. Naamã, ele era um homem muito importante ali, era um chefe, né, do exército do rei da Síria, então uma pessoa de uma posição, um status muito elevado naquela época, naquele contexto, e ele foi ferido de uma enfermidade, ele teve lepra. E Naamã ficou sofrendo aquela lepra, com aquela doença, até que um belo dia uma menininha que foi levada cativa como escrava para trabalhar em sua casa, ela viu que ela era uma israelita, né, e ela viu que ele estava passando por aquilo, e aí ela fala, né, quem dera se ele tivesse de frente ao profeta, o profeta o curaria da sua lepra. Ela sabia que aquele profeta já havia realizado, em nome de Deus, vários milagres. E quando Naamã soube disso, imediatamente ele providenciou uma viagem para ir até Samaria para se encontrar com aquele profeta. Então ele juntou uma equipe, ele separou uma comitiva, ele se preparou em tudo que ele pôde fazer para se preparar para chegar até lá naquele momento. E eu imagino que ele foi com o ideal em sua mente, ele idealizou como seria isso, né? Como seria esse encontro com o profeta, como seria essa cura, como iria acontecer. E aí quando ele chega lá, para sua decepção, ele chega até lá, chega na frente da porta do profeta Eliseu, e Eliseu nem sequer atendeu a Naamã, ele apenas mandou um mensageiro dizendo, mandou um mensageiro dizer a ele o que ele deveria fazer, e o mensageiro disse, vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será totalmente restaurada, e você ficará limpo. Olha como Naamã idealizou. Eu pensava que ele sairia para falar comigo, ficaria em pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da sua lepra e restauraria totalmente a sua lepra. Então é o que ele idealizou, foi o que Naamã pensou na sua lógica, né, naquilo que ele imaginou que seria a sua cura. Aí chega lá, o profeta Eliseu nem sequer o atende, manda um mensageiro dizer que ele tem que ir lá no rio e que ele tem que se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Então, aquilo foi uma decepção para Naamã, fugiu totalmente a lógica de Naamã. Naamã já estava sendo tratado da sua lepra física e agora Deus queria tratar também a lepra espiritual. Por quê? Porque mais do que nos dar a cura, o Senhor ele tem interesse em nos dar a libertação, em nos libertar, em nos salvar. E simplesmente, Deus sabia que se ele simplesmente curasse Naamã, Naamã voltaria feliz, grato e curado para sua casa. Mas, muitas vezes, Deus quer trabalhar em nós coisas que Ele sabe que nós precisamos ser trabalhados. Outro dia eu estava fazendo um vídeo de autoconhecimento à luz da Bíblia, com o auxílio de Deus, e é exatamente isso que Deus faz. Deus revela dentro de nós coisas que nós não sabemos que existem e que Ele sabe que precisam ser trabalhadas, tiradas por completo. E o que Deus queria trabalhar na vida de Naamã era o seu orgulho, pelo seu cargo, sua posição de chefia, né? Então ele imaginou assim que fosse ser daquela maneira, mas não, Deus manda um recado e ainda manda ele se banhar 7 vezes. Então ele ficou indignado com aquilo. Então ele não queria, ele queria se recusar a passar por esse processo, porque ele achou muito humilhante talvez, né? Então ele desabafa que ele pensava que o profeta iria fazer daquela maneira e foi totalmente diferente. Então ele quis desistir daquela sua cura, desistir daquele processo. Quantas vezes eu e você também não fazemos a mesma coisa? A gente espera que Deus faça de uma maneira determinada e Deus vem de um outro lado e faz completamente diferente daquilo que nós pensávamos. E a gente se vê também decepcionado com Deus muitas vezes. Isso já aconteceu comigo, eu tenho testemunho sobre isso de muitos anos atrás, muitos anos mesmo, na minha adolescência, em que eu passei por uma enfermidade muito grave e no processo daquele tratamento daquela enfermidade que eu tive no pulmão,
eu pensava que Deus iria me curar, mas eu pensava que seria daquele jeito que eu imaginava, que eu havia idealizado. Inclusive, Deus usou um profeta, uma pessoa, para falar para minha mãe: vá para casa e leve a cura para sua filha que está doente, que viria para esse culto, mas não veio. Realmente, eu tinha ficado tão indignada com Deus que eu fiquei sem ir para a igreja um tempo, que eu estava muito chateada, né? Porque nós somos assim, isso é o que tem dentro de nós, né? Nós não temos coisas boas dentro de nós, muitas vezes. E quando a minha mãe chega em casa e me dá essa palavra que Deus tinha ministrado a cura na minha vida, eu fiquei feliz de novo. E eu imaginei que fosse ser a cura dessa maneira, conforme ela disse. A palavra dele veio, eu fui curada, não tem mais nada. Só que nos dias subsequentes que a gente foi refazendo os exames, e eu ainda continuava com tratamento, tomando muitas medicações por dia, quando chega no final desse tratamento com os remédios, não teve jeito. Eu teria que passar por uma cirurgia, e era o que eu não queria. Né, com 15 anos de idade, uma cirurgia de pulmão séria. Então, eu fiquei indignada. E eu me vi, assim, decepcionada, porque eu pensei, eu achei que Deus fosse agir de outra maneira. E Deus usou aquela maneira para me curar, né? E eu passei pela cirurgia, já contando brevemente esse testemunho, outra hora eu conto com mais detalhes. Eu passei por uma cirurgia, sim, que durou aí 4 horas e pouco, foi bem longa, bem extensa, bem delicada. E uma pessoa que estava lá assistindo a cirurgia, que era chefe do setor de enfermagem, familiar nosso, estava ali, assistiu a cirurgia por completo, e ela disse assim: olha, eu não sei como que essa menina estava bem até agora, porque o pulmão dela, conforme eles iam limpando e fazendo uma raspagem, ele era uma crosta tão feia que parecia um pulmão cancerígeno. Mas conforme eles raspavam e limpavam aquele pulmão, dentro havia um pulmão tão limpinho que era como um pulmão de um bebê, né, novinho em folha, talvez até melhor do que o outro lado. Então, o que a gente vê é que sim, Deus cura, mas que não, Deus não faz do jeito que a gente idealiza, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha na nossa mente. Deus faz como Ele quer, porque Ele quer trabalhar em nós não somente a cura, mas Ele quer trabalhar em nós também o nosso caráter, a nossa fidelidade, a nossa perseverança, a fé. Muitas vezes, para que a gente tenha mais fé, a gente precisa ser provado de muitas maneiras. Então, voltando aqui à história de Naamã, ele quase desistiu, mas foi quando falaram para ele: mas o que você tem a perder, né? Você já está aqui, não custa nada você mergulhar 7 vezes nessa água, nesse rio. E Naamã foi, mergulhou 7 vezes, conforme a palavra daquele profeta. E na 7ª vez ele foi completamente curado. Essa parte aqui é muito interessante também, que eu comparo com o processo que eu também passei na época, quando aquela enfermeira disse: o pulmão dela dentro era como se fosse um pulmão de um bebê. E olha o que Naamã passou aqui. Então, ele se rendeu ao seu orgulho, né? Assim, abriu mão de seu orgulho, na verdade, e foi lá e mergulhou as 7 vezes. E na 7ª vez, quando ele já saiu da água, no 7º mergulho, ele já saiu completamente curado. E isso está lá no versículo 14. E aí ele procura o profeta, já sem o seu orgulho e sem a sua lepra, né? E agora ele procura o profeta para agradecer e para dizer que ele foi curado. E ele reconheceu que só o Senhor é Deus. E ele estava ali com os seus oficiais também, com mais pessoas que puderam testemunhar. E aqui no versículo fala: e a sua pele se tornou como a pele de um bebê, né? Então ele foi não só curado, restaurado, a sua pele ficou até melhor do que talvez fosse antes, e ele saiu de lá curado, salvo e liberto do seu orgulho. Então, a obra que Deus quer fazer na vida da gente, ela realmente vai fugir à nossa lógica, porque Ele não quer só tratar aquele problema, Ele quer tratar o todo, né? E Deus quer tratar o todo. E isso que Deus fez na vida de Naamã. E eu quero deixar essa reflexão para você e que você também possa entender que muitas vezes o que você pode estar passando agora vai fugir à sua lógica, as soluções que Deus vai trazer vão ser totalmente fora da sua lógica, fora daquilo que você pensava, imaginava, mas é por aí que Deus quer trabalhar, tratar, porque a obra que Ele quer fazer é completa, não é só nisso, Ele quer fazer uma obra completa, né, em todas as áreas da sua vida. Essa foi a reflexão de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, curta e compartilhe com mais pessoas que precisam ouvir essa palavra também. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.